Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Nesse vídeo aqui, de forma rapidinha, eu vou te ensinar como você preparar os seus moldes para você riscar e começar a confeccionar a sua peça, tá? Então, vou te dar algumas dicas rápidas aqui de material para você imprimir ou preparar esse molde, tá? E como você riscar ele no material que você recebeu ou no material que você tem, tá? Para que você tenha um risco legal, você tenha um corte legal e, consequentemente, você tenha partes aí bem cortadas, bem certinhas para iniciar a confecção da nossa peça, tá? Vamos lá? Bom, gente, então esse aqui é um exemplo de uma parte do molde que vai no arquivo que vocês recebem com todos os moldes de cada peça, tá? Esse aqui é apenas uma página. Esse aqui é um exemplo do nosso anjo da flâmula Luz de Ano Novo, tá? E esse aqui é uma das páginas do nosso molde. Então, o molde ele vem falando exatamente qual que é a peça, né, direitinho, igual que o anjo da flâmula. E aqui exatamente em cada parte falando o que é aquele molde. Então, por exemplo, aqui as costas do manto do nosso anjinho e os braços do nosso anjinho, tá? Em cada peça do molde a gente tem escrito quantas vezes eu vou riscar no filtro. Então, por exemplo, costas do manto eu vou riscar uma vez, ó, tá? E qual feltro eu vou riscar? Então, aqui no feltro azul Candy Color, tá? Aqui no braço, por exemplo, eu vou riscar o braço 4 vezes no feltro salmão chileno, tá? Que vem no kit direitinho. Bom, primeira coisa, vejam que aqui eu imprimi num papel diferente, né? Esse aqui é um papel pardo, mas não precisa ser pardo. Na verdade, o importante aqui que é interessante você imprimir num papel um pouquinho mais durinho que a folha 4, ó. Esse é um papel de gramatura um pouco diferente, você acha em papelaria, ele é do tamanho do A4 e ele vem como papel pardo mesmo, ele é um pouquinho mais durinho, tá? E ele já é suficiente, se você quiser, tiver essa opção além da folha 4. Por que eu não aconselho a folha 4? Eu até trouxe aqui, esse aqui foi quando eu estava testando os moldes, ó, na folha de papel normal, porque fica muito mole. E para você riscar, você não tem firmeza, acaba dobrando muito facilmente, seu risco pode não sair perfeitinho. É possível? É. Ah, não tem um outro, Aline, tem que ser a folha A4 mesmo. Não tem importância, é possível, mas fica um pouco mais difícil, tá? E outra questão, esse molde aqui, ele não é durável. Então, você fez uma vez, riscou uma vez, no máximo duas, ele começa a rasgar, ele dobra, depois fica difícil de você esticar, tá? Se você for riscar a peça só uma vez, ok. Mas se você quer guardar esse molde para usar depois, né, numa outra oportunidade, que você queira criar peça, quer guardar os seus moldes, eu aconselho você imprimir um papel durinho assim, tá? Essa é a opção número 1. Você imprimir um papel um pouquinho mais firme. Uma opção, se você não achar a folha 4, é você pegar uma cartolina, pegar uma folha 4, cortar exatamente do mesmo tamanho e colocar na impressora, que eu já fiz isso várias vezes e sai legalzinho, tá? Bom, feito impresso os moldes conforme a orientação, você vai cortar exatamente em cima do risco, tá? Como eu fiz aqui já como parte, ó, ainda falta esse daqui que eu deixei para mostrar para vocês. E aqui eu já tenho os meus moldes, tá? Ó, já tenho aqui direitinho, depois eu vou guardar esse aqui numa pastinha ou num saquinho quando eu terminar de utilizar, tá bom? É interessante, mais uma vez falando, para vocês terem um papel um pouco durinho, principalmente quando eu tenho esse tipo de molde aqui, ó, que a gente vai ver na aula, cada peça tem uma particularidade, mas nessa aqui, por exemplo, eu vou precisar marcar os olhinhos e a bochecha, eu deixei marcado propositalmente aqui no rosto, para eu fazer um bordado. Nesse caso aqui, eu vou furar esse molde. Então, quando ele é a folha 4 normal, fica difícil, rasga, tá? Um pouquinho. E quando eu tenho um molde um pouquinho mais durinho, fica mais fácil de eu furar, esse molde permanece por mais tempo, tá bom? Bom, essa é a opção número 1. Eu tenho uma segunda opção, que é se você ainda quer algo melhor do que o papel mais durinho, que é esse aqui tipo craft, ou também tem esse aqui tipo reciclado, que você também acha que, ó, também ele é mais claro, ó, tá? Um pouquinho mais durinho, uma gramatura um pouquinho mais grossa.
você pode colocar os seus moldes no acetato, tá? Que é esse material aqui, ó. O acetato, gente, ele é o melhor dos mundos, é o que eu considero o melhor dos mundos. O seu molde, ele não dobra, até dobra, né? Mas ele não vai rasgar, ele dificilmente vai deformar, tá? Então, assim, quando eu crio peças em que eu sei que eu vou repetir várias e várias vezes, eu coloco sempre no acetato, tá? Porque é uma durabilidade muito, muito maior, não tem nem comparação. Ele é durinho, tá? Eu risquei o molde aqui, cortei, acabou. Isso aqui dura não sei quanto tempo. Eu tenho moldes aqui há anos que eu uso várias e várias vezes. Tá? Como é que funciona? Se você quiser ter essa opção para o acetato, você vai imprimir o molde na folha e não vai recortar. Aí sim, você vai somente ter impresso. Aí você vai usar uma caneta permanente dessas de escrever em CD, tá? E aí você vai colocar o seu acetato em cima, ó, tá? Em cima exatamente do seu molde e vai riscar com a caneta permanente, tá? Como eu vou demonstrar aqui rapidamente para vocês, ó. Risquei, ó, como eu fiz aqui, depois eu vou vir aqui e escrever o que tá no molde. Então, por exemplo, costas, manto, escreva aqui. Costas, manto. E a quantidade de vezes que é para riscar. Se eu quiser colocar a cor do filtro, eu também coloco. Vou com a tesoura e corto ao redor, tá? E aí eu vou tentando, por exemplo, ó, aqui, eu vou juntando aqui, ó, aqui sobrou um espaçozinho, dá para eu colocar o braço. Então, dá para você ser bem econômico, juntar o máximo, às vezes o que não é possível juntar na folha 4, você vem aqui e junta, tá, ó. E aí, você vai cortar em cima, risco, tá? E aí, aqui, você vai escrever aqui dentro, que não for possível escrever, você vai colocar braços, também 4 vezes, ó. Tá? Aqui eu tô usando um de ponta fina, mas se você tiver um pouco mais de dificuldade, você pode comprar caneta permanente de ponta grossa, tá? E você vem, e depois que você riscou tudo, você corta as partes também em cima do risco, tá? O acetato ele é bem mais firminho do que até o papelão, do que esse aqui, que é o papel mais grossinho. Aí um ponto de atenção é o seguinte, o acetato, ele tem diversas gramaturas, assim como o papel. Então, quando você for comprar, a gente acha em alguns armarinhos, em lojas de embalagens, tá? Em lojas de embalagem, a gente acha acetato no quilo ou no metro. Normalmente, ele é vendido no quilo. Tem várias espessuras. Então, você escolhe uma espessura que não seja muito fina, senão vai ser igual um plástico também. Não vai te dar a firmeza necessária para você fazer o seu risco, tá? A ideia dele ser mais firme é te ajudar na hora de riscar, tá bom? Então, aqui, ó, eu fiz. Você vai fazer isso com todas as partes e vai guardar, tá bom? Ok? Então, a gente tem dessas duas. Agora eu vou ensinar para vocês como que a gente risca no feltro, tá? O que a gente precisa para riscar no feltro? A gente precisa de uma caneta esferográfica de ponta fina, tá? Ah, eu preciso usar a caneta fantasma? Não, eu não uso. Eu deixo para usar a caneta fantasma, a caneta apagável, que a gente chama, para eu riscar no momento de fazer o bordado dos olhos, o bordado de uma boquinha, aí sim eu uso, tá? Normalmente, para riscar, eu utilizo a caneta de ponta fina azul ou preta, tá? E aí, vocês têm que ficar atentos, você recebeu o seu kit ou você adquirir o material por conta própria, você vai ficar atento em quantas vezes eu peço, está escrito no molde para fazer aquele risco, tá? Então, aqui, por exemplo, a cabeça está indicada para fazer 2 vezes. Toda vez que eu tenho um risco de um molde de 2 vezes ou de 4 vezes, como é o caso do braço e como é o caso da cabeça, eu vou riscar espelhado.
Para quê? Porque essas peças normalmente eu vou juntar, costurar e encher. Então, quando eu risco espelhado, mesmo que tenha alguma imperfeição na hora de juntar, elas ficam certinhas, elas casam certinhas, tá? Então, por exemplo, a cabeça aqui está indicada para eu riscar 2 vezes. Então, primeira coisa, eu vou observar que é o avesso do feltro, e aqui há controvérsias, tá? Tem pessoas que não tem um lado exato, que é o lado avesso do feltro. Mas eu considero o lado mais poroso o lado avesso, eu a linha artesã, porque é o lado que solta mais pelinhos. Então, esse lado, eu deixo ele para dentro e eu deixo o lado que solta mais lisinho, que solta menos pelinhos para o lado de fora. Então, eu vou riscar sempre no lado avesso, tá? Com o meu molde, né? Vou colocar bem no cantinho, aqui para eu economizar o feltro, e vou simplesmente passar a caneta. No momento do risco, eu não preciso passar forte, eu não preciso reforçar, porque essa é apenas uma orientação para que eu faça o corte, tá? Não precisa ser reforçado. Eu enxergando o risco é o suficiente, porque essa caneta eu vou retirar no momento do corte, tá? Que é o que vocês já estão acostumados. Então, eu vou vir aqui, posiciono, deixo a caneta, posso segurar ela na metade da caneta, assim, para que ela corra livre no meu molde. Então, posiciono com uma mão, venho com a outra, ó, e simplesmente deslizo a caneta ao redor do molde. Ó, fiz o primeiro risco. Acabei, venho aqui, viro para o outro lado para fazer o risco que a gente chama de espelhado. Eu faço um do lado, um do outro, para que eles fiquem espelhados. Venho aqui juntinho e faço o outro risco. Ó, certo? Então, fiz da mesma forma. Vou fazer aqui do bracinho para vocês verem rapidamente. Agora eu peguei um molde aqui do acetato. Ó, também vou... O braço eu vou riscar 4 vezes. Então, vou fazer um lado, um outro, um lado, um outro. Vou encaixar bem aqui, ó. Seguro. Mesma coisa. Vai correr solta a minha caneta, tá? De um lado. Aí, eu tento encaixar aqui, ó, também para economizar, ó, bem justinho. Eu posso até ver aqui se dá mais justinho, ó. Eu vejo a posição aqui que fique mais justinho para mim. Acho que aqui vai ficar. Pronto, fiz os meus riscos. Agora eu vou cortar, vocês vão cortar como vocês já procedem normalmente, tá bom? Se preferirem, podem fazer com a caneta apagável. E aí, depois que vocês cortarem, vocês passam o ferro nas peças, em cada pecinha para apagar a caneta, ou também corta por dentro do risco, conforme eu já oriento aqui para vocês, ok? Espero que tenha ajudado. Então, a primeira etapa agora, antes da gente começar a nossa aula, a nossa primeira aula, onde vocês vão começar já, a gente vai começar já a montar a peça, vocês riscarem todas as partes, todos os moldes, conforme a orientação. Uma coisa muito importante, toda vez que tiver escrito no molde, eu não tenho um aqui, mas toda vez que tiver escrito no molde, seguinte frase, gabarito, aqui eu tenho um exemplo. Quando eu tiver gabarito, igual esse daqui, ó, eu não preciso riscar. Observe, para a montagem da frente do manto. Então, esse é um tipo de molde que eu não risco. Ele vai ser um gabarito para eu montar. No momento da aula, vocês vão entender. Outro molde que não é necessário vocês cortarem é o molde que está escrito termocolante, para termocolar. Esse tipo de molde também é uma orientação somente para a gente passar no termocolante também. Eu vou explicar isso na aula, tá? Então, ele não é necessário cortar. Então, toda vez que eu vou riscar no feltro, eu vou escrever aqui, cortar no feltro a seguinte cor, tá? Então, isso quer dizer que você vai ter que riscar aquele molde no feltro, ok?